Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. E o tema de hoje, né, Maria Tereza, é muito bacana, tá sempre em alta. Isso aí. Não é? Tá ali, ó, na tela. O papo é aluguel de imóveis. Mas a gente vai falar bastante de aluguéis, mas também de compra e venda, do mercado imobiliário como um todo. Então fique com a gente, não perca, chama a família, os amigos e vem aqui para a Quinta da Lei. Antes de passar a palavra para os nobres convidados, que hoje a gente só tem fera aqui na bancada. Só. Hoje o bate-papo tá quente. É quente. Nós vamos chamar aí a TV Sincop, que já está cobrindo toda a BR-101, aqui sentido Linhares, Vitória, e tem também Vitória para o norte do estado, né? Guriri, Conceição da Barra, Itaúnas, e lugarzinho bom, hein? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar aí, o telefone é 996224547. Vamos lá, os convidados da noite, muito mais que doutores, né? Pois é. Magno Reis Borges, Ramiro Vigini Elmer. Então, assim, a gente agradece muito por vocês terem disponibilizado um tempo, terem contribuído para essa pauta, para a gente só falar os temas interessantes, o que as pessoas estão perguntando, o que querem saber. Então, assim, Magno, valeu por ter vindo. Estamos aí firme e forte. Show de bola. Eu quero agradecer, né, Thiago, além de um grande amigo, é um parceiro. Para quem não sabe, além de advogado, apresentador, é um atuante do mercado imobiliário com muita propriedade. E muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir com a bancada e com bastante informação. Com certeza. Valeu, Magno. Bem-vindo. E é Ramiro, né, Ramiro? A gente sempre firme e forte aí. Agradecer, Ramiro que vem lá da Elmer, o pai Tarcísio, o irmão Rômulo, tudo da melhor qualidade. Estamos aí, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Thiago, Maria Tereza, pelo convite, de poder estar aqui junto com o Magno, de poder compartilhar um pouco aí das informações do mercado imobiliário de Linhares para fazer um bate-papo bacana. Bom, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Eu falo que mercado imobiliário é sempre um assunto atual, né, Thiago? E sempre necessário levar essa informação para o público. Mas, assim, agora, o que a gente quer saber de vocês? 2 corretores de sucesso, né, com empresas de sucesso. Então, a gente quer saber um pouco dessa trajetória de vocês. Como que vocês chegaram no mercado, né? Como que vocês abriram o próprio negócio? Conta pra gente um pouquinho. Começa aí, Ramiro. Pode começar, Ramiro. Essa história é mais longa. Vou puxar a corda então aqui. Na verdade, eu venho de uma família que já vive o mercado imobiliário há muitos anos, né? O meu pai, o Tarcísio, começou aí há 20, 21 anos atrás. Minha mãe, logo na sequência, entrou na empresa. E desde pequenininho vivei aquele mundo ali. Então eu, desde os meus 17 para 18 anos, entrei na imobiliária. Hoje faço aí 13 anos já de mercado. E aprendendo sempre um pouquinho, né? A parte de locação sempre foi um foco maior que a gente teve na empresa, mas também atuando na parte de vendas. E hoje é uma família que vive do mercado imobiliário. Meu irmão está lá dentro também, o Rômulo. Então não fomos fundadores da imobiliária, somos ali, né, sucessores desse processo, mas sempre aprendendo, sempre crescendo e trazendo aí o que pode ser de novidade para a cidade, para o mercado, para a gente poder contribuir com o crescimento de Linhares. Essa questão de ser sucessor, muitas vezes você chama ainda mais a responsabilidade. Porque quando você é um fundador e às vezes você não consegue dar uma continuidade, faz parte. Você montou, tá tudo certo, você quis parar, ponto. Agora, quando você é sucessor, a responsabilidade é 10 vezes maior. Que a pessoa vai falar,
o pai fez e o filho destruiu. Mas lá o contrário, lá o pai fez, a gente vê lá na Elmer Imóveis, e os filhos estão alavancando ainda mais. Então, estão de parabéns, inovando, buscando conhecimentos e agregando valor ao empreendimento. Agora, Magno, meu parceirão, e assim, sou muito fã da forma como você teve coragem de encarar o mercado imobiliário e depois de passar por uma grande empresa, teve também a disposição de montar seu próprio negócio, dar a cara a tapa, que muitas vezes isso não é fácil, e está aí no mundo da corretagem, hoje é considerado um dos maiores de Linhares e região. Então, assim, meus parabéns. Conta um pouquinho da trajetória pra gente. Obrigado, Thiago. Assim, na verdade, as vendas sempre fizeram parte de mim, né? Eu sou do mercado de comércio, trabalhei com móveis, trabalhei com projetos, então tive a oportunidade, como você falou, trabalhei hoje em uma das maiores, acho, né, construtoras aqui da cidade, que também é atuante no mercado imobiliário, né, na construção, que contribuiu muito, sem dúvida, para mim, mas que foi uma virada de chave ao mesmo tempo para eu poder alavancar um novo negócio, que comecei aí há mais ou menos 2 anos, né, tive a oportunidade de abrir um escritório, focado, diferente do Ramiro, que atua como venda e locação. O meu negócio é 100% venda e novos negócios, né? Presta algumas consultorias para construtoras, para quem quer desenvolver algum projeto e tudo, então eu consigo contribuir com isso. Um mercado pequeno de incorporação, então não atuo na área de locação, que é uma área muito especializada, exige bastante. Temos aqui uma bancada jurídica que conhece bem ali as dores, né? Então, prefiro deixar para os especialistas. E hoje venho com a equipe de trabalho bem interessante. Tem uma turma que tem um engajamento muito parecido comigo e tô bem feliz com os resultados. Bacana. Agora, Maria Tereza, uma pergunta legal para a gente fazer, tanto para o Ramiro quanto para o Magno, porque são jovens, né? Sim. Igual nós somos jovens. Né? Nossa, eu te adoro. Não, Maria Sou super Tereza. jovem. E aí a gente poderia saber o seguinte, porque no mundo da advocacia existem muitos desafios para quem está começando. Um deles é que você pegou a carteira da OAB, você não necessariamente vai ter sucesso e muito menos clientes. Então você pegou a carteira da OAB, você tem que ter muita disposição com técnicas de gerenciamento, técnicas de conquistar clientes, você ir para o mercado de trabalho e tentar fazer o seu nome. Que é o que todo mundo almeja. Já no mundo da corretagem, quais são os desafios que vocês percebem que são um pouquinho complicados logo no início da carreira? Puxa a corda? Pode ir lá, vai lá. Tá, vou puxar uma parte aqui do processo. Diferente da OAB ou de outras formações, né? O Cresce, que é o precisa para poder ser registrado como corretor, ele é muito simples de ser retirado, ele é muito acessível. Isso é uma porta de entrada muito legal, oportuniza, né, qualquer pessoa, vamos dizer assim, para ser realmente corretor de imóveis. Mas também gera uma certa dificuldade em virar um corretor, porque não é só simplesmente você pegar o CRES, você vai estar ali registrado de forma oficial, é o correto. Mas você ser de fato um corretor de imóveis, você ter conhecimento técnico, não só de ser um bom vendedor, de técnicas de venda, informações, mas também saber todo o processo que corre uma venda. A venda ou a locação de um imóvel, ela não acontece com muita frequência nas vidas das pessoas. Às vezes as pessoas compram dois imóveis na vida inteira. E você fazer isso muito bem feito, acompanhado por um corretor ou um advogado, auxilia muito em você não ter dificuldades ou dor de cabeça. Então acho que o maior desafio de um corretor de imóveis iniciando hoje é buscar conhecimento, estar muito bem entendido do mercado como um todo, valor de mercado, ações corretas de trabalho, para poder prestar um bom serviço para a sociedade. Eu acho que a gente teve um crescimento muito grande dos corretores em si, não só em Linhares, Espírito Santo, mas no Brasil. Isso é muito bom, mas agora a gente precisa também ajustar ali o mercado para que tenha, assim, esse bom serviço prestado. Eu compartilho com o Ramiro dessa questão, realmente, da facilidade, né, que se diz em ser um corretor e de como se imagina, né? O corretor é comissionado para ligar comprador e vendedor. Eu acho que vocês são tudo milionários. Tá vendo? Todo mundo acha. Já parte daí. Eu acho que são tudo milionários. Já parte daí. Então existe esse mundo fantasia que a vida do corretor ganha muito dinheiro, é só ligar comprador e vendedor, mas realmente, né? A ideia dos processos, entender de valor de mercado atual, ter uma
uma bagagem suficiente para falar assim, não, o preço do imóvel é X e não Y, né? Quando você pega um corretor que não está tão atualizado a isso, ele cria até uma deficiência do mercado para o corretor que está atuante, para o construtor que está produzindo, porque ele leva para fora algo que não está compatível com o mercado. Então, hoje, eu acho que um dos maiores desafios é realmente assim, os corretores atuantes de verdade, que trabalham como corretor e não tem só uma carteirinha do Cresce, né, amigo? Exatamente. Falando como construtor, né, a questão da área jurídica, a gente percebe às vezes e que atrapalha quem está no mercado imobiliário é o corretor. Você pode até fazer uma analogia com o advogado, Sim. que não é especialista naquilo, e aí sai mostrando todos os imóveis, não fala nenhuma característica especial daquele imóvel que a pessoa gastou mais para poder construir, então fica tudo igual. Sim. Tudo igual. Exatamente. E quando você se especializa em algum público, você vai e mostra cada detalhe, você encanta a pessoa. Consequentemente, sua chance de ter um retorno de venda é muito maior. Com certeza. E na advocacia, sim. Então, a gente está especializado numa área, mas você pode fazer igual, vocês estão lá com o escritório, tem pessoas, coloca cada um especializado em algum tipo de negócio. Segmento. E aí você abrange todo mundo, mas de forma bem específica. É super importante. A especialização é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem isso de forma... Em né? todos os mercados. Mas, gente, falando do mercado imobiliário, pandemia, voltando aqui, né, para o nosso foco do aluguel, a pandemia foi um divisor de águas no mercado imobiliário. Muita coisa mudou. Mudou no direito urbanístico, mudou no direito imobiliário e, com certeza, atingiu o mercado. Principalmente quando a gente vai falar do aluguel. Fale um pouquinho para a gente, assim, dessas mudanças, como que a pandemia mexeu no mercado e mudou as relações, né, que a gente viu que existiam antes para o que veio, porque a gente vive hoje, né? Como que isso vou atingiu? Puxar essa corda, mas vou depois futucar o Magno na parte de venda, que eu acho que tem em conjunto isso. Na verdade, a pandemia foi um desafio para todos, né, independente, várias perdas, infelizmente, mas deixou muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que o mercado imobiliário teve, principalmente na área de locação, de forma geral, foi aprender a renegociar contrato. 2020 foi o ano que a gente brinca lá na imobiliária que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos de empresa, porque a gente renegociou todos os contratos de locação que nós tínhamos. Por falta de emprego, por fechamento de um negócio, por desocupação de um imóvel porque realmente perdeu ali o dinheiro ou perdeu uma família, infelizmente. Então isso foi um desafio muito grande para o mercado, foi a primeira mudança que a pandemia trouxe. Isso relatado depois em outras praças, foi dessa mesma forma no Brasil e no mundo inteiro. E o segundo momento, que é a segunda fase, que eu acho que a pandemia já deixa, inclusive, para depois o mercado imobiliário, é a mudança do comportamento de vida do cidadão. Entendeu que a casa realmente é o lar dele, ele entendeu que às vezes não é necessário se deslocar, aqui em áreas menos, mas em grandes cidades, deslocar 2 horas para chegar ao trabalho, para ficar ali 8 horas e mais 2 horas para voltar. Você faz o seu home office ali. Então você precisou de começar a adaptar o seu imóvel para esse tipo de moradia. E aqui em Linhares especificamente, a gente já tem uma cultura muito comum das pessoas quererem casa, quintal, né? Não verticaliza muito, não vive muito em apartamento, está mudando um pouco esse cenário, mas na pandemia trouxe muito mais essa necessidade. E isso reverbera até agora. A pandemia já finalizou, né? O mercado já gira normalmente, mas quando você vai ver no mercado de locação, é uma escassez gigantesca de casa baixa, a gente fala dessa forma, mas no mercado de venda não tenho dúvidas que também funciona dessa mesma forma. Então isso mudou padrão construtivo, as próprias construtoras e incorporadoras começaram a enxergar que precisa fazer um apartamento que tem um home office, que depois vai ter um garden, que vai ter que ter uma piscina maior. E no dia a dia da compra e da venda, né, Magno pontua um pouco disso, mas a gente já sentiu essa mudança. Na verdade a pandemia ela começou lá desde o início, né? Como você citou, assim, as pessoas passaram a ficar um pouco mais em casa e dar o valor à casa. Então, reformas subiu no ano da pandemia, isso influenciou aumento do material de construção, carência de material, e aí ficou mais caro para construir porque um alto consumo de pessoas que estavam saindo de apartamentos. Eu tenho um lote no condomínio, vou construir minha casa no condomínio, porque tá ruim eu ficar morando no apartamento. Né? Então a pandemia trouxe o gosto de usuário experimentar uma outra forma de moradia, né? Além do apartamento, morar numa casa. Nós somos uma cidade interior, então o condomínio é algo que
acham-se muito distante e teve uma virada de chave, tá todo mundo indo agora, não, quero morar no condomínio fechado, dar espaço para o meu filho. Então a pandemia deu uma oxigenada cultural, né? Acho que a nível mundial, mas a gente sentiu muito aqui, porque é uma cidade interior, então é um pouco mais difícil a evolução disso e, em consequência, de forma surpreendente, criou uma demanda de compra maior do que se esperava. Né? Maior do que se esperava. Bacana. Pois é. Então, além, né, dessa mudança, né, de agora eu quero morar numa casa adequada, que tem espaço, porque é lá que eu vou permanecer, é lá que eu vou trabalhar, né? E além dessa mudança do perfil do brasileiro, uma modalidade de locação que ganhou muito, né, muita notoriedade com a pandemia. Até nesse período de 2020, ela já existia antes, porque foi através de uma mudança na lei do inquilinato lá em 2012, que a gente chama de build to suit. Meu inglês é lindo, entendeu? Eu gostei de falar. Então, assim, que é construído para servir. Então, é uma modalidade de locação que você vai ter lá uma forma de construir um imóvel para locação. Mas eu vou deixar o Ramiro explicar, porque o Ramiro, Thiago, foi um dos primeiros corretores que eu tenho notícia aqui em Linhares que fizeram esse contrato, e justamente na época da pandemia. Bacana. Isso vem ganhando, porque assim, é um tipo de contrato de locação muito bom para quem aluga, para quem está alugando, né? Para quem aluga o imóvel e até para um possível investidor. Então, isso é muito legal. Então, Ramiro, conta pra gente essa experiência, explica para a turma o que é o BTS, né? O famoso contrato do BTS, e o que você acha da vantagem e até as desvantagens de se pactuar esse tipo de negócio. Primeiro, o inglês está perfeito, é isso aí mesmo. BTS é a sigla que a gente utiliza com mais praticidade, né? É um tipo de locação que ela já é antiga, mas não é usual. E aí realmente teve essa mudança de lei em 2012, e como tudo muda na lei, acontece e depois vai se mudando e se aplicando no dia a dia. A gente está aqui há quase 10 anos depois, movimentando esse tipo de negócio. Até onde a gente sabe, realmente a gente teve ali a primeira oportunidade de fazer esse tipo de locação em Linhares, e tem acontecido mais casos. O que é o BTS? É um tipo de locação sob medida. Então, você pega Linhares, uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Normalmente são locações para imóveis comerciais, abrir um negócio, uma farmácia, uma padaria, um supermercado, o que for de tipo de negócio, e você, às vezes, não tem esse imóvel pronto. A cidade, né, que tem ali seus últimos 50 anos de crescimento, basicamente residencial. Esses tipos de imóveis, eles normalmente vão para locais com um interesse comercial muito grande. O centro da cidade, as avenidas beira de pista ou as principais dos bairros. E aí nos últimos anos, e a gente conseguiu fazer esse primeiro negócio na época de pandemia, foi até para um banco, né, uma locação um pouco mais específica, ela surgiu justamente porque chegava-se um banco em Linhares e ele precisava de uma agência, não existia uma agência pronta para se instalar, nem um imóvel comercial que atendia aquelas necessidades. Então o que é feito no Build to Suit? Você conecta um interessado, tem um imóvel específico, e você tem um investidor, normalmente o proprietário já de um terreno bem localizado, ou que aí para o mercado de vendas é muito interessante. Você tem um investidor que ele tem o caixa, mas ele não tem o imóvel. Então você conecta ele ao imóvel, ao terreno, já com uma construção pré-definida. Normalmente os números são interessantes. O valor do investimento, o tipo do imóvel que vai ser construído, e o que é mais legal no Build to Suit é o prazo de locação, que são mais longos, 10, 20 anos, 30, dependendo do caso, e a garantia da receita naquele período. Então, basicamente, a pessoa constrói um imóvel para uma locação específica, comum, umas lojas grandes, 200, 300 metros, a gente tem alguns casos ali hoje no centro da cidade acontecendo, e um contrato que amarra esse pagamento durante esse período todo. Então, quem está investindo tem uma certeza de uma receita a longo prazo, né? Isso passou a ser comum em Linhares. A gente está conseguindo conduzir outros negócios, sabemos de outros parceiros que estão também fazendo, e isso movimenta o mercado de venda. Demais. Porque o investidor ele tem interesse nesse tipo de negócio. O BTS, na verdade, na parte de vendas é muito interessante, porque ele cria um leque de possibilidades, né? Como o Ramiro falou, o Thiago pode ser proprietário de um terreno e ter capital financeiro para ser o próprio investidor. Em alguns casos, não. Eu posso unir Thiago
Maria Tereza como investidora, Ramiro é interessado de locação, e você cria uma cadeia de um bom negócio, né, que vai ficar interessante em retorno financeiro para Maria Tereza. Para o Thiago, ele transforma um lote em um imóvel totalmente diferente do que se tinha ali, né? Que eu acho que é um dos principais benefícios também do ETS, né? Alguém investe naquele imóvel que você não tem nada, e aí você passa a ter uma estrutura nova, atualizada, com um contrato de locação de longo prazo. Então é uma situação bem interessante, principalmente aqui na nossa cidade, que não tem uma estrutura de expansão comercial que tem que se começar a fazer, e aí acontecem esses contratos. Os casos, só concluindo essa fala, e realmente é isso, é a pessoa pensar no futuro que ela vai ter um imóvel pronto, sem ter que tirar do bolso e, além disso, ainda ter tido receita naquele período. Sim. E o que está acontecendo é que alguns eixos principais da cidade, de Linhares, a gente está conseguindo fazer a modificação dela com esse tipo de construção. Então, você pega uma casa antiga que ficaria ali abandonada muitas das vezes, e você começa a fazer esse tipo de mudança. O centro da cidade hoje está sendo um case bem legal disso, que tem... Quem passa ali no centro vê ali pelo menos uns 10 lotes de casa derrubada, que eu tenho certeza que nos próximos 2 anos vai ter tudo coisa funcionando. Foi uma renovação, na verdade, né? Do revitalismo. É a tendência, né? A tendência da cidade, os centros da cidade, eles precisam ser revitalizados de tempos em tempos. Então você tem verticalização, revitalização, enfim. Mas eu acho que o ponto eletrônico chamou, né, Maria Tereza? É isso daí. Quem tiver qualquer dúvida, sugestão, fica à vontade. O telefone é 996224547. Aproveito para mandar um abraço aí para Shirley, que mandou um oi diretamente de São Paulo. Isso aí, tamo junto, Shirley. Galera, um minutinho, voltamos já. Eu quero as perguntas aqui, hein? Já tô olhando. Voltamos já, que coisa boa. O ao vivo é assim. É ao vivo e a cores. Né? A hora que a gente olha, voltou. Então, a gente já chama a pergunta diretamente do YouTube da Shirley, minha querida amiga. Ela diz o seguinte, tá? Já que o papo é aluguel de imóveis, muitas pessoas alugam e colocam determinações. Por exemplo, estou alugando, mas não quero um pet aqui na minha residência. Não quero um pet no meu prédio. Ou então o próprio prédio fala que não quer um pet lá dentro da área comum. Fica isso até estabelecido em assembleia certas vezes. Como vocês veem, primeiro, essa proibição, a gente pode até levar para um lado mais jurídico. Mas como vocês, como corretores, analisam proprietários que têm essa demanda? Na prática não roda. Não roda. Tem que ter um pet, né? O pet hoje é um filho, um ente da família. Então, assim, tem realmente alguns pedidos, principalmente de alguns proprietários mais conservadores, ou que têm um pensamento, às vezes, até, posso falar, um pouco retrógrado hoje em dia. Porque qual a diferença de ter ou não um pet dentro de um apartamento ou de uma casa? Né? Um animal, ele não vai destruir um imóvel. Né? Já chegou pedidos lá de não poder ter criança pequena. Qual a diferença? Isso não, né, é uma moradia, para o seu filho vai estar ali. Então, assim, esse tipo de proibição, ele foi comum no passado. Né? Realmente, juridicamente falando, existiam permissões para proibir isso. Hoje não mais, hoje já o Supremo já entende, vocês como advogado vão poder pontuar melhor isso, que é permitido, que realmente não pode proibir, né? Tem suas limitações, enfim, mas comercialmente falando, vou alugar meu imóvel, é proibido o pet, vai ficar parado. Não vai perder nem tempo, né, Ramiro? Vai perder negócio. Não funciona. Então, assim, hoje chegou uma demanda dessa, a gente já tenta orientar todo esse processo, normalmente tem clareza e aceite, mas não tendo, dependendo da situação, a gente nem aprova para entrar na nossa carteira de locação e não vai rodar. Entendi. No lado contrário disso aí, as novas edificações já estão com ideias diferentes, né, Ramiro? Já com possibilidades adaptativas para o pet, né, para atender essa demanda que de fato é muito grande. Né? O mercado de pet, quem olha um pouquinho aí, os números são lá em cima. E quando a gente fazia o bate-papo do intervalo, tá, galera? Tem um bate-papo aqui ao vivo do intervalo. Tanto que foi tão bom que a gente prolongou e iniciou o segundo bloco com ele. Já no assunto. Dá um exemplo que você falou, Magro, de um empreendimento no qual fizeram a pesquisa
Sim. E foi lá em cima a porcentagem. Foi lá em cima. Esse empreendimento aqui em Linhares é um produto que está em lançamento com vendas já ativas, né? E é uma empresa grande que estruturou uma pesquisa de viabilidade, necessidades de mercado, o que o consumidor linharense pede, né? Claro que esse número do PET ele foi um pouco macro, né? Ele buscou a nível nacional, até porque a gente está numa cidade ali linharense, mas com a migração de várias pessoas, principalmente da indústria, vindo para cá, e deu um índice muito alto. E esse empreendimento ele vai ser entregue com um parque PET, né? Um ambiente específico para o PET ficar, e um ambiente onde o morador do prédio pode convidar um pet shop para que traga a estrutura de banho dentro do prédio. Então inverteu, o cachorro não sai, o pet não sai mais de... Folgado, né? Exatamente. Vem o veterinário, é ele. Então, as demandas, atualizações de mercado, né? Então... É bem interessante. O PET, a gente lembrando, né, que o PET ele já não tem mais natureza jurídica de coisa também, né? Ele é sujeito de direito despersonificado, tem natureza jurídica sui generis. Então, assim, mesmo em direito de família, o doutor Hélio esteve aqui num bate-papo semana retrasada, e ele estava falando isso, as disputas hoje, né, os direitos que o PET tem. Então, o PET tem direito. Não tem como proibir ele de morar numa casa, né? De morar na casa da família. Se você proibir o pet, que vai ficar sem casa é você, viu? Não vem com essa onda e conversa fiada, não. É isso aí. Mas então, gente, com essa demanda, com a pandemia, ficou muito evidente, muito em evidência a questão das redes sociais, né? Como que ela hoje, né, é fundamental para o ramo de vocês, porque toda hora a gente está lá no Instagram, sempre aparece oferta de um imóvel, oferta de aluguel, vejo Ramiro demais. Já acompanho por causa da canoa, né? Não tem jeito, é o capitão, mas a gente vê direto, né? Então toda hora a rede social tá ali. Como que fica isso, assim? Quais seriam as dicas para quem quer começar a usar as redes sociais para esses negócios e como ficou, né? Como que vocês trabalham hoje as redes sociais? Vou puxar essa corda que ela puxou de capitão da canoa. Mas, na verdade, assim, eu até brinco com a turma lá do escritório que, para mim, foi um mal necessário. Não sou uma pessoa de ficar às frentes de uma câmera, de falar, de explicar coisas, mas com a modernidade, né, com a necessidade realmente de a gente poder expor ali informações relevantes, assuntos que realmente sejam interessantes, a oferta dos imóveis, né, a gente como consumidor, eu me peguei nesse ponto, falei, poxa, não vou para rede social não, mas quando eu vou consumir algum tipo de produto, é onde eu vou buscar o produto. Pesquisa, né? Vou pesquisar um carro, um lanche, alguma coisa, é ali. Então, o nosso consumidor também está lá. Então, para mim, pessoalmente, foi um mal necessário. Para a empresa já era uma coisa que era natural de se fazer. O que eu vejo hoje do mercado imobiliário é que o corretor ele precisa estar ali de forma profissional, dando informações realmente relevantes e corretas, tanto do serviço quanto dos imóveis, e não perder a mão entre, a gente brinca de ser um popstar, e esquecer do que é ser o corretor, que é vender ou alugar um imóvel de forma correta. E aí, às vezes, a gente vê uma inversão disso, não aqui em Linhares somente, mas no Brasil como um todo. E não só no mercado imobiliário, mas tantos outros. Você começa a ter vários showmans e, ao mesmo tempo, quando você vai para a mesa do negócio, você fala, opa, era muita coisa para pouco serviço. Então, acho que esse balanço, se ele for muito bem feito, a visão que a gente tem hoje é que aí o corretor ele tem chance de prosperar gigantemente. Porque ele está entregando conteúdo, informação na rede social, que é onde o público está consumindo, e quando ele vai de fato fazer os negócios dele, ele está fazendo validar aquele serviço que ele anunciou ali na frente. Então, acho que essa balança em conjunto é o mal necessário que veio para ficar e que a gente possa realmente cair dentro desse meio e fazer bons negócios. Mas Magno acho que tem uma experiência boa. Em rede social, o Magno é fera, que eu vejo direto. A gente gosta. A gente gosta, né? Na verdade, a rede social é a nossa melhor forma de comunicação generalizada, né? A gente está no meio totalmente informatizado. Temos aqui 4 pessoas, 4 celulares, e aonde vocês forem, o celular vai estar junto, né? Eu tive a oportunidade de há 4 anos participar de um evento, o Ramiro já foi também, chamado Connect Mob. Perfeito. E já se falava lá assim, fiquem atentos, rede social, meio de comunicação. E aí o meio de comunicação ele não está ligado só uma questão de comercializar, mas de informar, né, mostrar tendência, informação, inovação. Então a rede social ela te dá um canal de comunicação tão amplo
que vai além da comercialização, né? E um outro ponto também que eu acabo utilizando muito disso também, né? No canal do Ramiro eu acompanho bastante megas informações de locação, mas uma outra forma de consumo é realmente viver a experiência, né? A rede social é uma forma de você mostrar a experiência do seu produto que você está comercializando, é a forma de experiência de vida que você tem, que às vezes eu faço algumas publicações em imóveis para fazer uma apresentação e recebo muitas mensagens. Nossa, que lindo, eu almejo um imóvel desse. Poxa, eu estou construindo, essa pedra quicou. Então, de forma involuntária, a rede social contribui com uma informação de que a gente chama de lifestyle, né? Eu estou apresentando aqui, estou mostrando meu dia a dia e fazendo negócio no meio do caminho. Exatamente. Esse é o então, segredo. Contribuindo, e aí o negócio entra no meio do caminho. Então, a rede social, como o Ramiro falou, não pode ser só focada nem no comércio, nem na questão da informação. Ela tem que ser natural, porque senão você é visto como só um vendedor. Aí você perde o sentido também da rede social. E quando a gente fala dessa questão de desafios, principalmente para profissional liberal, um dos maiores é a exposição. Sim. Né? Então essa questão da exposição, muitos falam, mas o fulano de tal fala muito bem, ele tem coragem, etc. Ele não nasceu falando, ele não nasceu com coragem. Às vezes ele tem um perfil diferente do seu, mas pode ter certeza que ficou nervoso na hora que ligou o celular, na hora que as câmeras estavam apontadas para ele. Só que o hábito vai fazendo você perder o nervosismo, Sim. vai fazendo você ter muito mais disposição e vontade para falar e produzir conteúdo. E aí você começa a pensar, poxa, a experiência que eu tive na minha profissão foi tão boa porque eu não posso compartilhar com os demais colegas. Exatamente. Já que o pensamento, não só de empresas, mas da gente que trabalha no dia a dia como profissional liberal, não é que eu estou produzindo conteúdo para um concorrente meu, nada disso, não existe concorrência. A partir do momento que você foca em você e não no outro, Sim. a tendência de crescer e de você estar ali prestando um serviço muito bem feito é bem maior. Muito maior, sem Com dúvida. certeza. Sem E dúvida. principalmente se tratando do mercado imobiliário que está em expansão e assim, as cidades, né, eu sempre falo isso quando a gente fala de cidades. As cidades estão crescendo e a tendência de urbanização do globo terrestre é para que 2050 a gente atinja quase 90% de urbanização. Você já pensou Tá no falando que é isso? sério, Tô falando Matheus? sério. Linhares está nessa Esse conta. número aí Está crescendo. Então, assim, é uma situação que realmente é uma expansão, porque o ser humano ele está atingindo uma longevidade que ele não tinha. As pessoas estão vivendo mais. Então, os núcleos urbanos eles estão crescendo mais. Então, hoje você já tem fazendas urbanas, né? A necessidade de fazendas urbanas. Então, você tem prédios com plantações, né, onde é previsto lá para abastecer a cidade. Sim. Porque senão você não tem abastecimento em determinados países. Sim. Então, isso é uma tendência. Nós hoje no Brasil vivemos o agro, mas as nossas cidades elas estão nessa expansão. A tendência é a conurbação, né? As cidades ali a gente já tem as regiões metropolitanas. Você vê, ó, Vitória, Vila Velha e ali Cariacica, Viana. Hoje já vai até Fundão a região metropolitana. E se você for vendo, o crescimento ele é contínuo. Linhares está se expandindo. Hoje eu já não vejo tanta diferença. Por exemplo, eu ia para Jaguaré, né? Sempre, quase todos os dias. Você passa ali, você já tem uma urbanização contínua na BR. É contínuo. Então, daqui a pouco a gente vai ter isso. Vai unificando as cidades. A cidade está crescendo, as cidades estão crescendo. E é muito importante essa troca, né, de experiência do corretor com o advogado, com o operador de negócios imobiliários, né? Enfim, é muito... Vou pegar um gancho nessa fala aí, fugindo talvez aí um pouquinho do contexto, mas Magno comentou do Conecta Imóvel, que é um grande evento do mercado imobiliário nacional. E há 6 anos atrás eu tive no Conecta, fui um dos primeiros na época. E lá se falava que o corretor de imóveis em 5 anos iria acabar. Tecnologia, aplicativos, igual a questão do Uber e essas coisas assim. E aí eu voltei muito assustado, falei, olha, se já na capital chegou, aqui no interior daqui a pouco bate. E foi até um tema de engraçado depois, a gente vê isso, e não acaba. E aí teve realmente depois um novo estudo, pandemia, aquela coisa toda. Qual foi o número? Olha, as cidades vão crescer. Os intermediários do negócio imobiliário tendem a crescer. Por quê?
O negócio imobiliário é complexo. Alugar um imóvel é complexo, vender um imóvel é complexo. Você precisa de um intermediário ali, que seja um corretor, que seja um advogado acompanhando o processo, para a coisa fluir bem. O que vai acontecer é uma profissionalização maior desse profissional. Então, seja no Brasil, seja no exterior, ele não vai acabar. Ele vai mudar a forma dele atuar, justamente para poder atender essa demanda, né? Moradia é necessidade básica. É como comer, Sempre beber e dormir. Sim, então ela vai existir. Então é um tipo de negócio que dificilmente ele vai acabar. Ele vai se adaptando ao processo. E aí eu acho que Linhares, nesse crescimento, como o mundo deve crescer, a gente também está caminhando em bons passos aí para frente. E essa fala de 6 anos atrás que a tecnologia tirar a profissão, na verdade, houve uma fusão, né? Do que eu falo agora. Sim, hoje, se pegar os maiores players de mercado imobiliário, de grandes corretores a nível Brasil, canal de venda deles, rede social. Não tem, obviamente, relacionamento, né, e tudo mais. A gente bota uma nomenclatura nova nesse meio do caminho, que é o digital. É o físico com o digital. Você vai no digital, atende, faz alguma coisa com o cliente, mas no final termina no físico. O imóvel é físico, ele nunca vai deixar de ser físico. Exato. Então, você unir essas duas pontas, que eu acho que é o grande segredo aí dos próximos tantos anos no mercado imobiliário. Sim. Isso aí, bacana. Ponto chamou mais uma vez, viu, Maria Tereza? Agora, no intervalo... Muito rápido. Agora no intervalo a gente fica atento, hein? Né? A hora que tocar o sininho ali, tocou o sininho, eu tava nem aí pra você. Continuou falando. Que sininho, o quê? Eu vou bater papo. Galera, é um minutinho, voltamos já. Quem tiver qualquer pergunta, mande aí 996224547. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é mercado imobiliário voltado para os aluguéis. Mas falando do mercado imobiliário como um todo e da nossa profissão de advocacia, nós estamos participando, né, Maria Tereza, da comissão registral, notarial e de incorporação imobiliária, a estadual, né, nível do Espírito Santo pela OAB. E aí a gente estava mencionando aqui no bate-papo, no intervalo, sobre uma até mesmo necessidade de trazer a nível também municipal essa comissão. A seção daqui, né? Não é? Da subseção. Daqui, da subseção daqui, porque... a OAB ela tem esse papel fundamental de formar opinião e de participar dos processos, né, também extrajudiciais de formação das normas, das leis. A cidade que está em constante crescimento, ela precisa, né, a gente tem que a norma urbanística, que é com a qual o mercado imobiliário trabalha diretamente, ou seja, o PDM, que é o Plano Diretor Urbano, né, o Plano Diretor Municipal. A cidade vai crescer de acordo com o PDM. Então, a gente precisa, né, analisar essas leis, ter como participar do processo, né, de elaboração dessa norma. E a OAB exerce um papel fundamental. A gente discute muito na Comissão de Direito Urbanístico também, porque para vocês entenderem, gente, quando a gente trabalha o mercado imobiliário, você trabalha uma série de direitos. O direito urbanístico, o direito contratual, o direito civil, o direito tributário, né? Sim. Então, assim, está tudo englobado. E aí a gente trabalha todos esses temas. E é muito necessário a OAB participar, mas não participar sozinha. Participar escutando quem? Quem trabalha diretamente no mercado. Os corretores, os construtores, né? Para que a gente realmente tenha uma robustez. E a lei exige isso, né? A participação popular. Qualquer lei do PDM, a gente vai ter que passar primeiro pelo quê? Pela audiência pública. Então, por que não a gente já começar a trabalhar isso no nosso município e, né, nessa comunidade jurídica que faz parte, né, da nossa subseção? É muito interessante. E aí, corretores, o que vocês acham disso? Vou puxar, que tô puxando depois passando sempre aí para você. Mas eu acho que é, sim, fundamental ter esse tipo de envolvimento, né? A gente comenta que é uma mistura do público e do privado, conversando em conjunto, a fim do crescimento da cidade, né, de forma organizada e ordenada. A OAB, nesse sentido, ela tem ali um papel de orientação geral. É legal, é permitido, não é? É interessante, vamos movimentar isso daqui, olha, aquilo que foi aprovado não está interessante. Então,
trazendo isso para Linhares, né, como uma cidade que está em pleno crescimento, é importantíssimo, porque a gente precisa muito dialogar sobre isso agora para a gente ver uma cidade daqui a 10 anos mais bem estruturada. Sim. A gente tem um PDM bem robusto, bem trabalhado, foi feito lá em 2012 a última atualização, mas a gente está falando de 10 anos atrás. Já desatualizou. Né, alguns pontos, né? Então precisa se dialogar novamente para onde a cidade vai crescer. A gente tem informações mais recentes, né, de expansão da cidade que podem de fato ocorrer, mas envolver todos esses setores em um bom diálogo é interessante. Aqui em Linhares hoje a gente tem um braço da ADEME, Associação de Desenvolvimento Imobiliário do Espírito Santo, né, vinculado hoje ao Secov também, e aí tem a união de várias imobiliárias, né, da cidade já, que dialogam sobre isso dentro do seu mercado ali. Sim. Não estou falando da cidade como um todo, né, não são todos os players, vamos dizer assim, do mercado imobiliário, mas já é algum início. E aí a OAB traz outro ponto, e daqui a pouco a prefeitura começa a dialogar com esses órgãos, e aí a coisa começa a fluir. Então isso é de extrema importância para a gente ter uma cidade melhor. E Linhares, sem dúvida, foi uma cidade planejada no passado, e tenho certeza que será também planejado no futuro. Só precisa desse diálogo bem alinhado. Viraria um trabalho de várias mãos, né? Eu recebi o convite junto do Ramiro para participar da ADEME, e que faz todo sentido, porque lá a gente olha algumas dores, talvez do nosso mercado, mas que elas sendo solucionadas, elas vão para o morador, né? Que não é o corretor, que não é o investidor, que vai ter um resultado através daquela briguinha que a gente arruma ali, né, Ramiro? Poxa, vamos acelerar o processo do cartório, vamos mudar o PDM, isso pode influenciar no método de construção mais eficiente, mais rápido, ou mais aproveitado no terreno, né? Então, existem algumas questões que podem ser trazidas, e aí entra a OAB, aí depois pode vir CREA, enfim, tem vários conjuntos que podem colaborar com isso daí e criar um planejamento muito mais relevante para a cidade. Bacana. Agora eu queria deixar, vou ver quem vai falar que é melhor investimento, se é o que mexe mais com compra e venda ou com aluguel. Tem gente que fala assim, eu fico doidinho, né, sem saber. Tiago, eu vou alugar, porque alugar é um melhor investimento, que eu aloco meu dinheiro em um outro local. E outros já falam, eu vou comprar porque é o melhor investimento e tem uma probabilidade de valorização muito maior do que, por exemplo, eu estar ali na bolsa. Uhum. E aí, qual a opinião de vocês? Olha, eu atuante mais no mercado de venda, eu acredito numa possibilidade até de união dos dois fatores, né? Quando a gente fala de um investimento numa compra e venda, você pode fazer uma compra de lançamento, então você faz uma compra em um preço de oportunidade, que quando o imóvel vai ficar pronto ele vai estar num outro valor, e a partir daquele momento ele pode entrar para um canal de locação. Então você compra hoje, valorização até a entrega, entra a locação e aí você passa a ter uma renda mensal. Então esse é um método que eu acho que consegue juntar o investimento do compra e venda com o resultado de locação. O outro número, que é o comprar pronto e alugar, ele se enquadra num investimento mais tradicional, mas que se nós olharmos, o Ramiro deve ter na carteira dele lá, que é uma escadinha que você vai subindo. Eu falo que o Ramiro deve ter lá aí clientes com 12, 15 imóveis na carteira de locação, que ele tem aquele patrimônio ali que não está engessado, que é líquido, ele pode vender, mas que geram números de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais de locação. Então, eu acredito sim que é um bom investimento, principalmente quando você trabalha os dois em conjuntos. Vou contextualizar isso aí que o Magno pontuou. Não é defendendo o nosso peixe, né? Mas assim, a pesquisa recente da ADEME saiu no ano passado, fazendo uma leitura de 2012 a 2022. Considerou vários fatores ali em si, mas pontuou que o mercado imobiliário, investir no mercado imobiliário, principalmente do lançamento com produto entregue e locação, ele valoriza mais do que esse mesmo valor investido no mercado financeiro, por exemplo. Mas realmente o brasileiro, ele tem uma tendência, ele é mais tradicional a ter o imóvel próprio, a ter aquela coisa física, e o mercado de locação ele é sólido para isso. O mercado imobiliário ele valoriza ao longo do tempo, né, com raras exceções de alguns locais, alguns pontos específicos. É interessante estar orientado por um corretor de imóveis que tem o conhecimento do mercado, que sabe comprar, né, dos números exatamente. E
considerando aluguel em si, vamos falar de números, até para as pessoas saberem, poxa, o que é bom, o que é ruim. Você tem um imóvel residencial, se ele te gera por mês 0,4%, 0,5% de retorno, um imóvel de 100 mil reais, ele está te dando ali 500 reais de locação. Números bons, residencial. Você vai para o comercial, se ele está te dando 0,5%, 0,7%, também está legal. Pessoas que investem no mercado imobiliário tinham referências de um passado que o imóvel comercial rendia 1,2%. Isso não é a realidade de hoje. Né? O imóvel ficou mais caro e aí você tem uma referência do passado. Então, assim, são números reais. Isso é retorno imediato de locação. Qual é a conta? Retorno imediato de locação e o quanto esse imóvel valoriza no período futuro. Né? E aí você tem um retorno do mercado de locação como um todo, do investimento do imóvel, ou às vezes até um próprio loteamento. Comprou ali na terra, deixou valorizar, opa, meu lote daqui de 10, 15 anos vale muito mais. Então, assim, é um bom negócio. Tem que ser bem estudado para poder aplicar bem o dinheiro, como o mercado financeiro também é. E como mercado financeiro, existem momentos, né? Nós saímos de uma Selic de 2, estamos na Selic de 13. Então, quando a Selic estava 2, aluguel era um excelente negócio, com certeza absoluta. Né? Então, você pode ir desenhando, trabalhando, né? Para quem gosta de investir no mercado imobiliário, essas tendências. Você pode vender, comprar novamente um outro lançamento, voltar para aluguel. Então é bem dinâmico, né? Quando se fala do investimento no mercado imobiliário, é um produto físico, está engessado, não consegue mudar. Não, você pode comprar um lote hoje, vender ele no próximo ano por 150, comprar um outro lançamento de 120 e aí você vai construindo aquela carteira sólida ao longo do tempo. E Linhares está bom para isso. Muito Linhares bom. vai crescer muito ainda, eu tenho certeza que isso aí vai perdurar por muitos anos. Eu atendendo clientes, eu escuto mais histórias de quem deixou de comprar do que quem comprou. Né? Pior que é. Podia ter comprado, mas não agora. Aí a pessoa sempre acha que perdeu o time, mas se ela estiver comprando ali agora também, daqui 10 anos, Thiago. vai ser a mesma história. Exatamente. Uma vez, até voltando ao assunto de rede social, eu fiz uma livezinha explicando sobre isso, né? A história se repete. Né? Então, isso aí. Eles querem me matar de susto. Tá? Mas o ponto eletrônico chamando ponto eletrônico a gente. Chamando. Não, minha esposa sabe o como que eu sou assustado. Fizeram um barulho aqui fora, eu já pulei da cadeira. Galera, pra vocês verem, bate-papo bom, gostoso, passa rápido, a conversa é boa, cheia de informações. O objetivo nosso com a sociedade, aqui no canal, é levar informação de qualidade. Porque assim a gente cumpre o nosso compromisso aqui, não é, Maria Tereza? Com certeza. Então, Magno, muito obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Eu que agradeço, meu querido. Não, que isso, foi um prazer. Convite ali, quando eu e o Thiago, a gente tem uma amizade pessoal, então surgiu o assunto, eu falei, tô dentro, topo toda hora, porque eu acompanho aqui, as entrevistas sempre são assuntos relevantes, então poder também contribuir com isso é bem bacana. Ramiro, valeu, meu querido. Eu que agradeço também aí, estar na bancada com vocês. Maria Tereza, remadora aqui do... manda beijo pros botocudos, pelo amor de Deus. Dá um abração pra turma do clube lá. Mas é sempre um prazer poder compartilhar informações do mercado. E a gente está aí sempre à disposição para isso. Tá ótimo. Gente, muito obrigada, Magno. Prazer te conhecer hoje. Já ganhou uma seguidora, com certeza. Porque adoro mercado imobiliário. Segue lá, vai ver muita coisa bacana. Daqui a pouco vai ganhar uma cliente também. Melhor ainda, hein? Melhor ainda. Maria Tereza, que ela é advogada, que não sabe mais onde botar dinheiro. Ela advoga no alto nível. Diferente dos corretores que se imaginam que quem ganha muito dinheiro, quem ganha dinheiro é advogado. Que absurdo. Olha, Thiago, vou te dar uma resposta depois, tá certo. Mas, gente, muito obrigada, Ramiro. Muito obrigada, Magno. Muito obrigada por terem aceito o convite. Foi um bate-papo maravilhoso. Espero que voltem logo, né? Porque se vier 3 vezes, paga boleto. Paga boleto, então tem que ser um Porque tem muito assunto ainda pra gente colocar aqui. Isso aí. Né? E assim, galera, lembrando que amanhã tem reprise, ou seja, quinta-feira ao vivo, das 18 às 19, na sexta, das 6 às 7 da manhã, e domingão, você de boa em casa, pode também ver mais uma vez, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente, mas sempre lembrando que o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei.
Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.